gente que tem medo do julgamento. Pessoal, eu aqui, quando eu faço as minhas lives, quando eu faço as minhas dicas em vídeo, quando eu faço meus stories, eu tô sendo julgada, mas pouca gente entende o poder da mensagem que eu tenho para dar. Pouca gente entende que esse trabalho é extremamente sério, que esse trabalho ele salva vidas, que ele gera um legado. Quantas famílias se transformam a partir do momento em que as pessoas começam a jogar o jogo do digital, né? O Thiago Lobos, que hoje fatura milhões na internet, ele falou: Ana, você não tem ideia que o seu conteúdo ele não só transformou minha vida, como a vida dos meus filhos, dos filhos dos meus funcionários, etc. Então, o que acontece? É muito fácil, né, você ficar com a mentalidade assim, rasa, e desistir porque a pessoa falou mal de mim, a pessoa parou de me seguir, a pessoa não sei o quê. Gente, quando vocês têm um propósito forte e claro, você não se abala tanto assim com as coisas mais. Então, por exemplo, o meu propósito hoje é fazer com que as mulheres atinjam a liberdade de tempo, de trabalhar com flexibilidade emocional e de financeira. Esse é o meu propósito. Então, se tem gente que se desconecta da minha mensagem, que assiste o jogo na torcida e não vê os bastidores, não consegue se conectar com o propósito, tá tudo bem. Uma hora essa pessoa pode voltar e ver diferente. Entendeu? Então, pare de ficar se preocupando com o julgamento das pessoas. Pare de ficar se preocupando com o julgamento das pessoas. E isso eu tive que trabalhar em mim, porque vocês acham que eu não sou julgada nos meus vídeos de YouTube, que tá lá? É muito conteúdo que eu gero na internet há muitos anos. E eu tive que trabalhar isso, e a partir do momento que eu entendi que o meu conteúdo, quando a pessoa entende a mensagem, muda a vida dela, e eu comecei a receber os depoimentos das pessoas que faziam os cursos, os depoimentos das pessoas que eram transformadas, aí eu comecei a realmente entender o poder desse trabalho digital. Então, teve gente que perguntou, como que você descobriu essa profissão? Quando eu fiquei desempregada, que eu comecei a cuidar de redes sociais dos empreendedores da minha cidade, eu descobri que o meu trabalho dava resultado, né? Aí foi a primeira percepção que eu tive de resultado. Aí depois eu comecei a ensinar na internet o Instagram. Aí eu comecei a perceber que outras pessoas começaram a ter uma profissão porque eu ensinava Instagram. E vários empreendedores começaram a vender mais porque eu ensinava Instagram. E aí o fato das pessoas me dizerem, nossa, isso me deu resultado, nossa, consegui vender mais, nossa, eu consegui aumentar não sei o quê. Isso me deu um senso do que eu estava fazendo de contribuição com a sociedade, entendeu? E com o tempo eu fui entendendo qual era o meu propósito de vida. Porque antes, aquilo que eu fazia, que eu trabalhava, não me dava senso de propósito. Por exemplo, quando eu trabalhava na faculdade, que eu trabalhei, eu gostava do que eu fazia, eu achava que era legal, porque os alunos iam ser mais educados e tal. Mas eu não tinha isso como um propósito de vida. Não era uma coisa tão forte para mim. Que eu acordava e falava assim, nossa, hoje eu vou transformar pessoas. É diferente hoje, né? Hoje é muito mais forte para mim isso. Então hoje o fato de transformar pessoas, hoje por exemplo a gente tem um grupo que se chama Grupo da Gratidão, que é lá no Telegram. E toda vez que as pessoas postam alguma coisa que elas são gratas, estudo de caso, que elas falam que transformou a vida delas, a gente coloca naquele grupinho lá, pra gente lembrar toda hora qual é o nosso propósito. Pra gente lembrar toda hora que a gente tá desenvolvendo esse propósito. Entende? Então, isso é uma coisa interessante, né? Então, coloca isso, né? Você precisa entender qual é esse seu propósito.